Prefeito, 100 dias depois de uma luta para se eleger, depois de uma luta na campanha, depois de comemorar a vitória, depois de formar o secretariado, formar a equipe, dia 1º de janeiro começou a luta. E aí, tá valendo a pena? Vale muito a pena, é um orgulho, é uma honra muito grande ser prefeito em Timbó. Tu me faz lembrar um filme aqui nessa sala aqui. Sofri muito nos primeiros debates, porque ainda não me sentia preparado, Jeter, né, e os ouvintes também que acompanharam, lembram bem, mas que bom estar aqui agora como prefeito, e ainda a gente nunca se sente à altura do cargo que a gente está. Mas valeu muito a pena, Jeter, vale a pena. A gente tem ouvido nas ruas as manifestações de apoio, essas mudanças, e são mudanças às vezes não tão fáceis de fazer, mas tenho a certeza que é sempre com boa vontade, com boa intenção, e acima de tudo estudado e planejado. As mudanças, nada que a gente está fazendo é porque acordou e decidiu fazer alguma coisa, seja na área da saúde, seja na área da infraestrutura, essa questão do parque ali. Nós temos muitos ativos gigantes em Timbó e a gente tem que aprender a usar e valorizar esse tipo de ativos que a gente tem na cidade. Muito bem, prefeito, 100 dias, né? Os primeiros 100 dias, quais são os destaques desses primeiros 100 dias aí na visão dos gestores e do principal gestor da nossa cidade, que é o prefeito? Olha, Odair, que a gente vai, todo dia é tanta coisa que isso a gente até acaba diminuindo as conquistas que a gente fez. Aqueles 5 policiais militares no efetivo da cidade de Timbó foi um marco, era uma luta de muito tempo da cidade, de quase uma década, então a gente conseguiu esse efetivo, está funcionando, a parceria ali com a Polícia Militar, ela é gigante, o Major Fábio De Luca vem fazendo um baita trabalho, o mesmo com a Polícia Civil. Eu acredito que essa escolha dos secretários técnicos também é um diferencial, que é óbvio que essas sementes darão frutos muito mais para frente. Agora talvez não se enxerga tanto, como é bom ter pessoas técnicas à frente das pastas na cidade. A gente às vezes até perde um pouco da questão política e faz alguma decisão que seja até impopular, mas isso é um fruto, sem dúvida. A questão da relação com os servidores municipais, a gente sabe que nada o prefeito consegue fazer sozinho, ou o vice-prefeito, ou a Câmara de Vereadores. A gente necessita dos servidores. Os servidores trouxeram junto a cidade a tal onde ela está, e Timbó está muito bem. Então, a gente conseguiu fazer alguma negociação salarial pertinente. A gente sabe que necessita ainda de um olhar atencioso. A gente está fazendo plano de cargos e salários, coisa que não era feita. A questão da saúde, né, tem agora essa questão do pronto-socorro. A gente acredita demais que o pronto atendimento vai tirar do pronto-socorro ali de 60%, 70% desses atendimentos de quem torceu um pé, quem está com o nariz entupido. Aí o pronto-socorro fica só para urgência e emergência. A questão das infraestruturas, a gente está com uma questão, falava com o Jeter há pouco, no Tribunal de Contas, referente ali ao complexo industrial e à Rua Santa Catarina, que são 2 marcos ali que a gente gostaria de ter resolvido já também, mas está pendente lá em questão de que o credenciamento não é a forma adequada de licitação para uma obra grande. Credenciamento é só para obras menores, e ali a Rua Santa Catarina é coisa de 1 milhão e tanto, e o complexo industrial é 3 milhões e 800, algo assim. Então está pendente lá no Tribunal de Contas, mas a gente está negociando, está indo atrás, tentando que o tribunal libere diante uma medição, diante os técnicos que virem aqui olhar. Então os destaques são tantos que a gente vai trabalhando, vai vendo, e com o norte bem grande, que Timbó certamente vai ser ainda melhor. Bom, 100 dias também não é período suficiente para se comemorar grandes realizações, né, prefeito? Principalmente numa gestão que fez uma transição de um grupo político para o outro. Não houve uma continuidade de um mesmo grupo. Então, teve toda a mudança de secretariado, mudança de visão, mudança de paradigma, mudança de forma de administrar. Então, esses 100 dias, naturalmente, a gente entende como um período necessário para acomodação, para tomar pé da situação, né? Afinal de contas, vocês acabaram mergulhando na gestão municipal a partir de 1º de janeiro, e esse período foi justamente para essa adaptação. Mas vamos falar então um pouquinho de cada assunto, para que a gente possa ter uma noção daquilo que vai acontecer para frente. Perfeito. Esses 5 policiais, que na época eu até falei em 5, fui mal interpretado, dizendo que era só 5, não, é 20%, né? 20% de
de aumento no efetivo que foi conquistado, e eu sei do seu empenho, junto do Major De Luca, naturalmente, mas vamos falar em segurança pública. Certo. O ex-prefeito, ele lançou um projeto num determinado momento do seu último mandato, com a intenção de formar a Guarda Municipal Armada. Ela sofreu resistências, inclusive dentro da própria associação empresarial, muito forte, né? O pessoal preocupado com o custo disso, certo, preocupado com a preparação desses profissionais, e tendo sempre em mente aquela máxima de que segurança pública quem faz é o governo do estado, até por uma questão constitucional. Mas a gente ouvindo aqui o Major De Luca, numa ocasião, ele falou de que a prefeitura poderia ajudar tendo uma guarda de trânsito um tanto quanto mais eficiente, e que ajudasse nessas questões do trânsito, tirando essa atribuição da Polícia Militar, ficando essa então com efetivamente a segurança pública. Quais os seus planos nesse sentido? O meu plano já é ouvir em cada pasta quem entende mais do assunto, seja na saúde, seja na segurança, seja na infraestrutura. E na questão de segurança pública, conversei sim com o Major De Luca. Eu pactuo da mesma ideia de que guarda armada é importante, foi importante em algumas cidades grandes, mas não é o que eu tenho interesse em fazer. Já deixei bem claro, nós temos vereadores da base, como o vereador Flávio Ribeiro, que defende, e ele sempre vai poder defender essa ideia, mas conversando com o Major De Luca, ele me disse exatamente o que tu falou. Prefeito, eu tendo 10 agentes de trânsito, cuidando da parte de trânsito, a segurança eu faço. E ele já mostrou que consegue fazer, porque até pouco tinha um efetivo bem menor, e Timbó sempre solucionou os casos, Timbó sempre deu resposta às questões policiais aqui, questões de segurança. Então, nesses 4 anos, não quero decepcionar ninguém, mas também a gente está na posição para se posicionar, não vejo como a gente iniciar alguma coisa de guarda armada, porque também vejo do custo disso, vejo da dificuldade de implantar isso num curto período. Isso teria que ser feito um estudo muito grande para ver da real, fazer o equilíbrio se vale ou não vale a pena. Até porque colocar uma arma na mão de alguém não tão bem preparado é um perigo, né? Não, é exatamente isso. Segundo isso, eles dizem que as pessoas são preparadas tal qual a um policial militar. Mas na via das dúvidas, eu prefiro ouvir o Major De Luca, que já tem a simpatia da cidade, ele já sabe da cidade, e ele me dizendo que, e não vai ser de cara 10 agentes, né? Porque até o trabalho ainda com o orçamento feito no ano passado, a gente vai tentar botar mais 3 esse ano, depois mais 3 no ano que vem. Eu quero nos 4 anos ter 10 agentes de trânsito funcionando, e funcionando bem o trânsito da cidade de Timbó, para a Polícia Militar cuidar apenas da parte de segurança. Então, essa questão na minha cabeça está resolvida. Como eu disse, não fecho de ouvir os demais, de ouvir tanto ali o vereador Flávio Ribeiro como os demais vereadores. Uns acreditam que é bom, outros que não. O vereador Joselito já é também da Polícia Civil, acredita que a Guarda Armada seja a solução. Então é um assunto que divide muito opiniões, mas o prefeito atualmente, e acredito que nesses 4 anos não vá instituir uma Guarda Municipal Armada, vai sim investir na questão de trânsito, até por ouvir o Major De Luca, que é a autoridade máxima em segurança pública aqui na cidade. Uma questão também que foi uma mudança e que, pelo que a gente percebeu aqui, a população aprovou, e foi a mudança dos eventos lá para o pavilhão Henri Paulo, aqui do Parque Central. Inicialmente a gente até ouviu algumas questões a respeito, mas depois, até fazendo uma enquete aqui no Repórter Cultura, a maioria da população aprovando. O que levou a essa mudança, prefeito? Sabe, o Dair e ouvintes aí da cultura, Jeter também, Roger, toda decisão ela dá um medo, né? Não vou dividir para vocês que não dá um frio na barriga ou dá uma insegurança, só que a gente está aí para decidir. A Páscoa foi o primeiro evento que a gente fez lá, e fui bastante criticado antes da Páscoa acontecer, por um grupo ou outro, e a gente ouve a todos. Eu acho que o gestor público tem que aprender a ouvir, então essa é uma qualidade que eu tenho. Não tenho problema nenhum em ouvir pensamentos, inclusive contrário, só que eu sempre busco os exemplos de outras cidades. Blumenau tem lá a Vila Germânica, que é utilizada para qualquer feira, qualquer evento, é tudo lá, porque é cercado, porque tem estacionamento, porque tem segurança, porque é preparado para aquilo. É óbvio que o nosso parque ainda não está preparado para tamanhos eventos, mas a gente tem que começar a usar lá, tem que começar a entender, a população tem que entender que aquele é o nosso centro de eventos. Nós já temos programado, até um spoiler aqui, um furo de reportagem, janeiro a fevereiro vai ficar fechado, porque nós vamos melhorar aquele telhado. As formaturas que a gente vai lá em dezembro é muito quente.
É muito quente. As meninas lá, os meninos estão de terno, elas estão de vestido, mas suando muito. Os familiares, tem pessoas de idade. Então a gente vai melhorar o telhado, uma pela acústica, outra também pela temperatura, questão térmica. Então de janeiro a fevereiro nós vamos melhorar a estrutura lá daquele parque. Isso nós queremos fazer com muita frequência. Então a Páscoa deu muito certo, mas muito mesmo. O sábado à tarde, eu acho que o pessoal estava lá também, viu, as famílias estavam lá, todo mundo estacionou seu carro, todo mundo ficou seguro, tinha criança correndo para tudo que é lado. No dia seguinte tinha as pessoas da melhor idade também, e por ter dado tão certo, a gente optou por começar a usar mais aquele espaço, e aí conseguiu todo mundo ter a mesma pensamento, me parece. Eu também acompanhei a enquete ali, fiquei muito feliz de ver que a grande maioria aprovou. A questão do comércio, quando a gente faz um evento na praça ali, daí agora falando do Festival das Cervejarias, o comércio ali às vezes também não aproveita tanto, porque é mais à noite, então não muda nada, só que o trânsito fica quase que é muito ruim. Um dia de show nacional, lógico que alguém exagerou, mas me falaram que dá trânsito lá na rotatória da Araponguinhas, que é exagero. Só que ali para entrar na cidade, ali no hotel da Tati, por ali, é quase inviável. Então lá não vai ter esse tipo de problema. O nosso desafio agora é levar as pessoas para lá e dar mais estrutura ainda para aquele local. Mas vai ser o local de eventos para a cidade de Timbó, o Parque Henri Pau, melhorando a estrutura. E na questão do Festival das Cervejarias, inclusive, coincidentemente, na sexta-feira eu conversava com o Cristiano Florenço, lá no pavilhão, a gente estava em preparação para a churrascada do Rotary e cruzei com ele lá. Questão da economia, né? Só o fato de não se fazer a locação de uma tenda, de banheiros químicos e tal, isso gera uma economia violenta. De largada é 100 e tantos mil, porque parece que era 100 as tendas e 20 os banheiros químicos, algo assim. Então esse valor já fica guardado para a reforma do telhado, mas também já fica guardado para investir na infraestrutura, porque isso também o pessoal quer. Nós não podemos ter tudo a mesma identidade, não pode ser tudo um pavilhão. O Festival das Cervejarias não pode se confundir com a festa imigrante ou com um bailão normal. Então tem que ser feito a caracterização, né? Quem já foi em Joinville, no Carl Hansen, aquilo lá se transforma para tudo que é evento de acordo com a natureza do evento. Óbvio que vai demorar para chegar no estilo do Carl Hansen, mas nós temos ali tamanho para tanto. Colocamos a Defesa Civil lá também, que pensando na questão de segurança, porque tem o riozinho ali do lado, a gente vai ver como fazer para evitar que alguém beba demais e caia lá, então para ser muito mais claro ainda, mas daí a Defesa Civil já está nesse local ali para isso também. Então tenham a certeza, tanto a Rádio Cultura como os ouvintes, tudo que a gente está fazendo é pensado. Se vai dar certo ou não, o tempo também vai mostrar, e eu não tenho problema nenhum em voltar atrás de alguma decisão que eu tomei, desde que seja assim a voz da maioria, né? Prefeito, então vamos agora também em relação às obras que estão paradas, né? Em função de algumas questões, inclusive técnicas, como é o caso do Distrito Industrial. Essa é uma reivindicação também da CINV, essa reivindicação e esse projeto ele partiu lá dentro da CINV, da diretoria da CINV, ao então prefeito Jorge, e agora as obras sofreram uma solução de continuidade. E me parece, segundo o senhor tem explicado, inclusive, nas redes sociais, e inclusive manifestação à própria associação, de que temos problemas com a licitação. Dá uma explicada para o ouvinte. Isso. Bom, para que todos entendam, essa parte burocrática no Brasil ela é chata, mas ela é lei. O prefeito não pode fazer aquilo que ele quer. Não tem interesse nenhum em segurar nenhuma obra. Num primeiro momento a questão era financeira, até fiz aquela movimentação para todos verem que não tinha o dinheiro guardado, ele seria somado no decorrer do mês ali, e Timbó está muito bem, saudável financeiramente, não se preocupe quanto a isso. Só que quando a gente conseguiu juntar o dinheiro para começar a Rua Santa Catarina, que era a nossa primeira ideia, e ainda continua sendo, assim que for resolvido a gente vai passar a resolver, que só falta o asfalto, resolvemos ali as bocas de lobo, resolvemos a estrutura, é só agora fazer a cancha e passar o asfalto. A gente foi notificado pelo Tribunal de Contas informando de que a modalidade escolhida para essa concorrência não poderia ter sido por credenciamento. Credenciamento é uma maneira de tu licitar uma coisa pequena, algo de menor valor. E uma obra de 1 milhão e tantos reais não é uma coisa pequena. A mesma coisa o complexo industrial, que é 3 milhões e 800, me parece. E esse eu acho que até via empréstimo, ainda, salvo engano, é do Finisa. Mas mesmo assim, o problema ali não é financeiro, é que o Tribunal de Contas notificou, e eu encaminhei justamente para a presidente da CINV essa notificação, para ela ver de que o Tribunal de Contas pediu para suspender por hora, para eles analisarem mais a fundo
As empresas que ganham, se é sempre a mesma empresa, não é empresa, por que ganhou, por que credenciamento, qual a razão de fazer credenciamento, se é sabido que isso não é utilizado para uma obra desse tamanho. E o conselho que eu tive foi, olha, tu pagar R$1 ou tu pagar 1 milhão, tu vais entrar junto no... Eu acabei de entrar na vida pública, não quero começar com confusão com ninguém, muito menos com o Tribunal de Contas. Então, eu já fui mais de 3 vezes lá, eu sempre deixo a associação comercial ciente das minhas idas até lá. Até peço, se for possível, já parece que existe uma movimentação nesse sentido, quiser ir junto lá um dia, ou quiser ir separado para ouvir também do conselheiro o que ele tem a dizer sobre. A solução por hora que pode ser feita, mas não posso garantir, é de virem técnicos do Tribunal de Contas para cá e analisar que seria mais prejuízo para a cidade começar uma nova licitação, começar um novo procedimento, do que seguir adiante. E aí, com o ok do Tribunal de Contas, a gente toca essas obras, seria o ideal, porque daí a gente consegue resolver esse ano ainda, senão possivelmente isso fica mais para frente. Isso é um prejuízo. Nós estamos em 2025, as pessoas que vêm de fora visitar, chega a ser pitoresco uma estrada de barro, mas não combina. Nós temos uma indústria de alimentos lá naquele local, nós temos ali uma malharia, que é as Malhas Wilson, que sofre cada vez que entra poeira entra fuligem de poeira nas malhas deles. Eles têm as ISO da vida lá, então é um compromisso nosso resolver, mas eu já não tenho nem como fazer sem o ok do Tribunal de Contas. Muito bem, prefeito, e certamente uma das principais decisões, uma das principais mudanças que aconteceram até agora, estão para acontecer, é a questão ali da saúde, né? E como é que... A gente ainda não conseguiu ouvir, o pessoal do Hospital Oasi ainda não quis se manifestar a respeito, não estão falando com a imprensa a respeito disso, querem ter mais, segundo as informações que a gente tem, querem ter mais informações, querem estar mais preparados aí sobre como é que fica os atendimentos do Hospital Oasi, mas como é que está essa tratativa? Dia 1º de maio, efetivamente, temos o pronto atendimento lá na Policlínica, e as tratativas com o Hospital Oasi. Passa um panorama para a gente disso, prefeito. Sem dúvida, essa foi a decisão mais difícil, eu acredito que será a mais difícil do mandato inteiro, porque era um procedimento que, se eu venho aqui explicar para vocês que se manteve ou que eu aumentei o pagamento, ninguém ia me questionar. Mas olha, a saúde é assim, eu peguei assim e toquei. Me seria muito mais confortável deixar do jeito que está. No entanto, esse contrato, esse convênio foi feito lá em 2012, e aí ele veio vindo e quis o destino que ele terminasse dia 30 de março de 2025. E aí sim tinha a opção de renovar ou de procurar uma nova solução. Não é segredo para ninguém que meu primeiro domingo como prefeito eu fui chamado já à noite lá no Hospital Oasi por reclamações de atendimento. A gente teve muito, e sempre no pronto-socorro, porque quando se passa do pronto-socorro chega até alguns elogios do tratamento no Oasi, no Hospital Oasi, e são duas coisas distintas. O Hospital Oasi é uma entidade privada que o compromisso da prefeitura é no pronto-socorro. É estudado também de que num pronto-socorro, nesse caso aqui de Timbó, 60% a 70% dos casos são de pronto atendimento. Alguém que torceu o pé, alguém que está com o nariz entupido, alguém que quer um atestado, está com uma febre. Está com uma febre. E essas pessoas estão sempre junto com aquele que está com o braço machucado de um acidente, que está com uma fratura exposta, está todo mundo junto ali. Então, a solução que a gente achou era de fazer um pronto atendimento e retirar essas pessoas ali do pronto-socorro. Um pronto-socorro cuida de urgências e emergências, que são esses casos mais graves. Isso vai continuar. Não tem como parar, seja para o timboense, seja para quem é de Rodeio, de Ascurra, Rio dos Cedros, que essa era a preocupação. E se ventilou isso quando a gente decidiu de fazer o pronto-atendimento, se ventilou de que seria fechado o pronto-socorro. E isso reverberou, os prefeitos inclusive me ligando. E não tem como, não existe a possibilidade de fechar um pronto-socorro, porque existem convênios, tanto com as cidades como com o governo do estado. Então essa questão acho que está pacífica, ninguém mais falou desse assunto. O pronto-socorro vai continuar sendo no Hospital Oasi, as pessoas de Timbó continuarão sendo atendidas. Sofreu um acidente, faz como? Vai no hospital. Estou com o nariz entupido, vem no pronto atendimento. Está com um princípio de infarto, com infarto, vai no Oasi. A pessoa está no pronto atendimento e começa a ter um princípio de infarto. Ela entra numa ambulância e aí o sistema Cisreg, que é estadual, vai dizer, olha, tu vais para Brusque, tu vais ali para o Oasi, ou tu vai para Blumenau, para Indaial. Isso não tem como ser diferente.
Então isso tudo vai acontecer de uma maneira, acredito, até natural. Mas existem as dúvidas e eu não julgo nem culpo quem tem dúvidas, porque elas não têm a informação completa. Então é nosso dever, quanto mais, explicar isso aí, e quantas vezes forem necessárias. Então, e tem a questão daí financeira, Odair, que eu não posso deixar de dizer para vocês que foi nunca foi a decisão final, porque se a gente paga R$987 mil mês para atendimento, pronto-socorro do município de Timbó. Se o feedback fosse positivo, se o retorno dos usuários fosse positivo, olha, está bem, a gente está sendo bem tratado, está tudo ok, jamais que a gente teria problema. E, inclusive, havia um pedido já desde janeiro para aumentar esse valor para 1.200.000 aproximadamente. Então a questão nunca foi financeira, mas eu não posso ser perdulário com o dinheiro de todos os timboenses, porque nem é meu esse dinheiro, pode ter certeza. É da cidade de Timbó. Então a gente começou a achar soluções. Achei por bem não começar nenhum projeto 1º de abril, que acabei de dizer que o contrato terminaria 30 de março. Começar alguma unidade nova 1º de abril certamente seria piada, seria levado para um lado jocoso, e eu não queria isso. E a gente renovou então por 30 dias e continuou achando soluções, porque a gente também não tinha onde, o local, se a gente ia fazer mais retirado, em que lugar que ia fazer, até que se entendeu que a gente poderia terminar essa policlínica, um projeto mais para futuro, e subir ela. Subindo a policlínica, o térreo ali da policlínica ficaria limpo, única e exclusivamente para pronto atendimento. 24 horas, 2 médicos, um médico pediatra. Então era já uma promessa minha de campanha, falava isso aos 4 ventos, não sabia que faria tão logo, mas até me sinto muito à vontade, porque me elegi com essa proposta e já estou aí quitando uma dívida, né, de fazer, primeiro se inicia um pronto atendimento, depois se fazem os credenciamentos, coisa de 1 ano, 1 ano e meio, aquilo vai virar uma UPA 24 horas, e aí sim recebendo dinheiro do governo federal, e aí até isso a gente consegue equilibrar, porque o gasto ainda é diluído mais uma vez, e esse dinheiro a gente consegue investir nos postos de saúde, a gente consegue melhorar a questão dos remédios, que também é outro problema. Então foi uma decisão bem difícil, mas ela foi toda calcada ali em estudos, em análise, e sempre pensando no bem-estar do nosso timboense. Prefeito, ponte ligando o bairro das capitais, bairro das nações, é uma herança recebida, sim, mas uma herança que ainda requer um investimento alto para que ela seja, para que a obra seja concretizada. Algum projeto, algum pensamento em relação a isso já? Olha, eu vou ser bem honesto contigo, eu não vou fazer da ponte um cine, né? De deixar lá uma marca e ficar, olha lá, apontar quem fez, quem deixou de fazer, mas a primeira história que tinha era que tinha dinheiro para tudo, né? Todo mundo acompanhou, e na verdade não tem. Inclusive a Caixa Econômica está sendo questionada, porque esse certamente foi por Finisa, que eu estava na Câmara de Vereadores quando foi aprovado, e está lá escrito que são 11 milhões para essa ponte, para acessos e para a ponte ficar pronta e utilizável. E ali está escrito que foi 11 milhões naquele pedaço de concreto. Então não tem 1 metro de dinheiro guardado para fazer o restante, e ali parece que o advogado Cícero Bussi tem uma questão ainda de desapropriação com o pessoal que tira areia ali, não se está certo ainda se foi desapropriado ou não, então se tiver isso é mais um custo, além de toda a infraestrutura, e quem já passou ali sabe que é longe, né, os acessos ali, vai ter que ser feito guarda-reio, são altas os lugares, ali no lado de cá, me parece que pega muita água, então tem que ver como fazer essa estrutura. Eu acredito que num futuro muito próximo a gente não vai mexer nisso, já porque a cidade tem outras urgências que não seja aquela ali. Então, e vai muito dinheiro ali. Parece que vai, dizem que era só mais 5 milhões, mas se aquele pedacinho ali custou 11 e era para ser 11 tudo, eu tenho dúvidas do valor. Não mexi nisso ainda, porque agora, como todos sabem, tem outras prioridades, mas espero no mandato ainda resolver essa ponte, mas não é questão para esse ano que vem, assim, é mais para frente, porque até parece que os bombeiros vão fazer uma verificação ali para ver se é seguro, porque parece que as pessoas estão passando, e tem gente passando a cavalo ou de moto, de bicicleta, e a gente não sei se vai fechar aquilo ali ou não para evitar qualquer prejuízo maior. Muito bem, prefeito, já estamos aí com 7h58, que veja pena. só, quase... Tem que vir mais aqui mesmo. Quase o tempo passa muito rápido. Passa rápido demais, mas sempre muito bom conversar, e com certeza a nossa comunidade também fica bastante satisfeita em poder ouvir aí o nosso prefeito falando sobre os projetos aí para a nossa cidade,
E a gente quer agradecer e a gente deixa você à vontade aí para suas considerações finais, e se quiser falar aí de algum projeto importante para nossa cidade, fique à vontade, prefeito. Obrigado, Odair. Só agradecer a Rádio Cultura, que auxilia a cuidar da cidade, auxilia no boca no trombone, auxilia na flauta doce. Tenho a certeza que a gente sempre ouve, sempre tem alguém ouvindo, mas o ser humano às vezes só olha a parte ruim. Então, e a gente também é levado a isso. Peço até perdão ao Jeter aqui publicamente, a toda a Rádio Cultura, se em algum momento a gente entendeu errado algum posicionamento. A pressão é muito grande nos primeiros 100 dias. Eu achei que fosse mais leve ser prefeito de uma cidade como Timbó, mas é muito tenso, tem muita coisa por fazer. Tenho a segurança de ter uma esposa do meu lado, uma família que entende esse momento. No começo eu quase não dormia, confesso para vocês aqui, ia dormir 2, 3 da manhã, ficava respondendo mensagem em rede social, que não é nem saudável e não resolve nada, assim, 2 da manhã responder alguma coisa. 4 e tanto eu já estava acordado pensando. Hoje já consigo ter 6 horinhas de sono como um cidadão normal, sei que os problemas serão resolvidos. Timbó é maravilhosa, Jeter, amigos da cultura, Timbó está muito bem, o seu povo é muito acolhedor, o pessoal entende, respeita demais. Comecei a conseguir frequentar novamente as festas de igreja, as festas de clube de caça-tiro. Num primeiro momento o Rangel e me representou muito bem, e eu preciso fazer aqui uma menção ao nosso vice-prefeito, muito feliz ele ajuda demais a administração, ele está em todos os eventos, sempre com aquele sorriso dele, abraçando as pessoas. A Jana é outra menina de ouro. Então, assim, a gente está muito bem servido de secretários. Eu tenho muita segurança nos nossos secretários, um secretariado técnico que ouve, às vezes peca na parte política justamente por pensar só na parte técnica, mas a política quem tem que fazer sou eu. Então, foram 100 dias intensos, como eu disse agora, as melancias já estão se assentando, está todo mundo mais seguro do que vai acontecer. É óbvio que existem muitas críticas e sempre existirão, seja na saúde, seja na segurança, seja na educação. A educação a gente nem falou, mas a gente renovou com o Google for Education, que é fora de série. As meninas no Bom Jesus, de escola particulares, tem essa ferramenta. Nossas crianças aqui da rede municipal têm. A gente fez um protocolo de intenções com o Senai para no contraturno essas crianças aqui de Timbó ter uma educação de qualidade, e é por meio da educação que a gente pode mudar uma cidade, pode mudar um país. Então, estou muito feliz, agradeço a oportunidade a todo o povo de Timbó de ter me dado essa dádiva. É um presente de Deus mesmo ser prefeito de Timbó, e espero de verdade fazer nada de super-herói, nada de super-humano, ninguém é nada disso, a gente é ser humano normal, com erros e acertos, mas espero deixar um legado bonito aqui para a cidade de Timbó.